galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A prof também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de História, pessoal. Nessa aula eu sei que a gente já terminou lá os nossos trabalhos na apostila. A gente vai finalizar com esses flashcards aqui, tá? Vamos fazê-los. Ele está lá na página, no material de apoio, tá? Material de apoio na página 38 da apostila de material de apoio. Pode destacar os dois que a gente vai fazer. Eu vi que tem alguns alunos que já fizeram, porque me mandaram foto lá, mas não tem problema. Quem já fez, não tem problema. Mas quem não fez ainda vai fazer nessa aula. Então, os dois termos ali é século e fontes históricas. Bom, século, pessoal, em matemática a gente viu que ele é um período de 100 anos, né? E fontes históricas a gente viu aí que tem diversos tipos, né? Então a gente vai acabar dando uma revisada aí no que a gente estudou. Século é do capítulo 5 de História e fontes históricas é do capítulo 6. Bom, no capítulo 5 a gente falou um pouco sobre o que é a história. E a gente acabou vendo que a história é o passar do tempo, né? As pessoas, as histórias, os costumes, os materiais, tanto materiais e imateriais, né? As tradições que ficaram para trás, tudo isso é história. Todo mundo tem uma história, todo lugar tem uma história, todo objeto tem uma história. E uma pessoa tem a sua história quando conhece outras pessoas, juntam as duas histórias. E daí, se você nasce, você que nasceu do seu pai, da sua mãe, fazem parte da história deles e também está construindo agora a sua, né? Que vai ser muito longa, se Deus quiser. E foi tudo isso que a gente viu no capítulo 6, no capítulo 5. Já no capítulo 6, o tema era como se estuda o passado. E a gente viu um pouco sobre o trabalho do historiador. O historiador é um cientista, né, responsável por contar a história. Como que ele conta uma história? Ele chega assim e só conta a história? Não, ele tem que ter fatos comprovando isso que ele está contando, né? Seja de forma oral, seja de forma escrita, ele tem que ter fatos históricos para comprovar isso. E o que fontes ele usa? Ele usa fontes materiais, ele usa fontes orais, ele usa fontes visuais, ele usa fontes escritas, usa fontes audiovisuais, ele usa diversas maneiras para comprovar aquilo que ele está falando, aquilo que ele estudou por tanto tempo, né? Então, o primeiro termo, século, pessoal, está lá na página 136. Eu vou ler o box que explica para vocês bem certinho que diz século, lá na página 36. É o período de tempo que corresponde a 100 anos, contados de 1 a 100, de 101 a 200 e assim por diante. O primeiro ano de um século termina sempre com o algarismo 1 e o último ano com o algarismo 0, né? Por exemplo, é o ano que estamos, começou em 2001, o século que estamos, né? E terminará em 2100. É muito comum o uso da palavra século em história, pois por meio dela é possível localizar acontecimentos em um longo período de tempo. Então, a palavra século não é só comum em matemática, e sim em ciências também, por isso que eles falam século XIX, século XVII, século XX. É mais fácil de você localizar em que período da história que aconteceu tal acontecimento, tá? Então, para vocês responderem lá esse flashcard, lá na página 136 tem o que é século. Aqui vocês podem estar colando um desenho, algo que vocês acharem que representa a palavra século, ou vocês podem estar produzindo mesmo, desenhando com lápis, escrever o seu próprio desenho. Aqui atrás vocês vão colocar com as suas palavras o que é o século, que é um período de 100 anos, como o prof acabou de ler ali na página 136, e vai dar exemplos, ok? Vamos agora para o segundo termo, que é fontes históricas lá do capítulo 6. Ela está na página 153. Cadê? 153, ela tá falando sobre isso. Diz lá, fontes históricas é o nome dado aos documentos que os historiadores usam para analisar e obter informações sobre o passado e verificar hipóteses. Então, são um conjunto de documentos de vestígios que os historiadores usam para ajudar a contar uma história sobre o passado, para ajudar a contar um acontecimento, para validar isso. Então, aqui vocês podem pôr uma foto, podem pôr um desenho, né, de algo que represente uma fonte histórica, que pode ser material, oral, escrita. Aqui atrás vocês vão escrever com as suas palavras o que é uma fonte histórica e aqui vocês vão dar o exemplo, ok? Pessoal, na aula de hoje era só isso. Se restou alguma dúvida, procura a Prof. Fer, fala comigo, tá?
Estamos aí finalizando o terceiro bimestre, se preparando aí para as revisões das avaliações que virão em breve, tá? Então não fiquem com dúvida, sempre que surgir uma dúvida, anota, se não puder perguntar na hora, para perguntar depois para a prof, tá bom? A prof aguarda daí a fotinha dessa atividade que a gente fez hoje, tá bom? Tchauzinho!